Meus queridos irmãos, meus amigos, a paz do Senhor e um bom dia. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje é segunda-feira. Vamos refletir aqui um pouco na palavra de Deus no Salmo número 101. Esse salmo eu estava pregando ontem na minha congregação, a qual eu sou dirigente. Essa palavra o Senhor me deu no sábado à noite, no culto de crianças. E aí meditei um pouco e trouxe essa mensagem no culto ontem à noite para a congregação. Salmo 101 vai dizer: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Versículo 2: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Isso aqui é um salmo de Davi. E na epícofe deste salmo vai dizer que Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Davi vai dizer portar-me-ei, é se comportar, né? E Davi está dizendo, eu vou me comportar, né? Mas eu vou me comportar de qualquer jeito? Não, ele vai se comportar com inteligência, com sobriedade, né? Então nós temos que nos portarmos diante de Deus com inteligência, com sobriedade, sabendo o que nós estamos fazendo diante deste Deus. Agora, eu não vou me portar com minha inteligência de qualquer jeito, de qualquer maneira. Como ele vai dizer aqui, portar-me-ei com inteligência no caminho reto, né? No caminho sincero. Que caminho é esse? O caminho de Deus, né? Portar-se com inteligência, portar-se com sobriedade no caminho reto, no caminho de sinceridade, né? No caminho correto. Não é para se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas se manter ali, tá certo? Fazendo coisas dignas de arrependimento e fazendo coisas que venham agradar ao Senhor, né? O profeta Samuel vai estar falando também ainda sobre Davi, lá no capítulo 18 de 1 Samuel, falando também sobre Davi, capítulo 18, versículo 14. Davi vai dizer Samuel, e Davi se conduzia com prudência, né? Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, né? Então lá no Salmo, Davi vai dizer que vai se portar-se com inteligência. E aqui Samuel vai dizer que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. Davi nessa época aqui, ele era soldado do rei Saul, e ele saía para as guerras, ele saía para as pelejas, ele saía para conquistar, né, nas batalhas, tá certo? Depois de vencer o gigante Golias, né, ele assumiu ali o exército do rei Saul e ele saía para as guerras, só que ele se conduzia com prudência diante do rei, diante das pessoas, diante dos seus inimigos. Davi, toda vez que ele ia sair a uma guerra, ele consultava ao Senhor. Isso é prudência, isso é portar-se com inteligência. Ele não saía para uma guerra sem antes consultar o Senhor, né? É claro que Davi cometeu a sua falha, Davi cometeu um adultério, um homicídio, isso foi gravíssimo na vida de Davi. Ele sofreu as consequências, a família dele sofreu as consequências, mas Davi mesmo, ele se arrependeu do que ele tinha feito e continuou ali servindo ao Senhor. Davi, ele nunca adorou deuses estranhos, sempre estava ali diante desse Deus Todo-Poderoso, né? Então, quando Davi saía à guerra, que quando ele voltava da guerra, as mulheres gritavam: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares, né? Por quê? Porque Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. Uma outra pessoa que nós podemos ver aqui, tá certo? E também no final do versículo
versículo 14 vai dizer assim: e o Senhor era com ele, o Senhor era com Davi. A pergunta é: o Senhor é contigo? O Senhor é contigo? É a pergunta que eu faço para você, né? O Senhor é contigo? Então, o texto vai dizer que Deus era com Davi. Tem uma outra passagem lá em Gênesis capítulo 39, versículo 2, que vai estar falando de José, tá certo? Vai estar falando de José. E esse texto aqui, no capítulo 39, versículo 2, vai dizer: e o Senhor estava com José. Olha só, o Senhor estava com José. Que coisa maravilhosa é saber que um Deus Todo-Poderoso anda conosco, mas para Ele andar conosco, nós temos que portar-se com inteligência, temos que nos conduzir com prudência, tá certo? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é puro, tá certo? Então, se você quiser, se a gente quer que Deus ande conosco, nós temos que andar com Ele também, mas com sinceridade. E não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não. Tem que ser com sinceridade, tá certo? E nós andando com o Senhor, com certeza o Senhor derramará as suas bênçãos sobre as nossas vidas. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, que era Potifar. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, aonde José tocava, Deus fazia prosperar, porque Deus era com José. Porque com certeza José buscava a graça de Deus, com certeza José andava nos caminhos certos do Senhor. E aí, irmão, lá no versículo 23 vai dizer assim: e o carcereiro morre. Olha só, carcereiro. Isso quer dizer que é o momento que José estava preso. Mas ali o carcereiro mor vai confiar em José, vai entregar as chaves para José. Isso quer dizer que o carcereiro viu que Deus era com José e confiou as chaves daquela prisão para José, né? E também vai dizer: porquanto o Senhor estava com ele. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É quando o Senhor está conosco. Mas para o Senhor estar conosco e nós estarmos com Deus, nós temos que vivenciar essa palavra. Não temos que ser apenas ouvintes da palavra. Temos que ser praticantes. E essa palavra aqui, irmão, é a bússola que nos conduz ao caminho certo. Tá certo? Que nós possamos guardar essa palavra. Tá certo? Vamos fazer uma oração, porque o tempo já não nos permite mais. Daqui a pouco eu vou estar saindo para o trabalho. Mas que Deus abençoe o seu dia poderosamente. Não só essa segunda-feira, mas toda a semana. O Senhor possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Nós possamos procurar nos portarmos com inteligência e também com prudência em todos os caminhos. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por uma luta, por uma dificuldade. Você vê que mesmo Deus estando com José, José estava ali no cárcere, tá certo? Isso aí, irmão, nós não temos que glorificar Deus apenas na bonança, não. Apenas na alegria, não, nós também temos que glorificar a Deus, também na escassez, quando as situações difíceis bater em nossa vida. É aí que nós temos que nos apegar com Deus, né? Mostrar a nossa fé verdadeira nesse Deus que tudo pode fazer. E eu sei que Ele tudo pode fazer. E outra coisa, Deus não está sujeito, tá certo, às nossas vontades. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus e tenha uma ótima semana. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Compartilhe, tá certo, esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas. A paz do Senhor Jesus.